Olá pessoal, nessa aula eu gostaria de dar um resumão, um apanhado geral sobre essas últimas curvas que nós temos visto e até para você saber diferenciar uma da outra quando vê elas por aí, não em formato de gráfico, mas sim quando você vê a equação dessas curvas. Então, temos aqui a equação da circunferência, a da elipse, a da hipérbole e a da parábola, certo? Então, o que seria esse xc, yc em todas elas? Só aqui que não, né? Seria o centro da circunferência, o centro da elipse, o centro da hipérbole, e aqui seria o vértice da parábola. Só qual que é a questão, pessoal? Eu preciso que vocês saibam diferenciar uma da outra. Então, a equação da circunferência, como vocês podem ver, ela não tem o denominador, ó. A equação da elipse e da hipérbole, que talvez sejam muito parecidas, né? É igual a 1. Uma é positiva e a outra é negativa, certo? E a parábola, ela não tem as duas variáveis ao quadrado. Tá vendo que aqui está o quadrado, 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 quadrado. E aqui eu só tenho uma delas. Nesse caso é o x. Mas lembra na aula que você pode ter o y ou o x ao quadrado. Só que qual que é a questão principal que eu queria abordar com vocês? Olhando assim, elas até parecem ser bem simples de diferenciar. Só que tem um problema. Quando elas estão abertas, quando essas distributivas são feitas, todas essas equações possuem esse formato. ax² by² mais cx mais dy mais z igual a zero. Todas elas vão ter esse formato. E aí o que é legal você saber observar? Que quando se tratar de uma circunferência, o A e o B são iguais. Toda vez que o A e o B for igual, você tem uma circunferência. Lembra que nós comentamos isso na aula de circunferência? Então, se você tiver A e B igual, 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, sempre vai ser uma circunferência. Se você tiver A e B positivos e diferentes, vou colocar aqui assim, e diferentes, o que você já sabe? Opa, você já sabe que é uma elipse. Se você tiver uma equação nesse formato que tenha A e B diferentes, um positivo e o outro negativo, o que você vai ter? Uma hipérbole. Então é muito interessante você saber olhar o A e o B nessas questões. Ah, professor, mas e a parábola? Porque a parábola ela é diferentona porque ela só tem uma das variáveis ao quadrado, ou x ou y. Então eu vou colocar aqui, ó, a parábola. A parábola possui x ou y ao quadrado. Nunca vai ter os dois. Por isso que o formato da parábola é outro. É y igual a x² mais bx mais c. Ou x² igual a... Ou x igual a y ao quadrado mais by mais c. Lembrando que quem vai estar ao quadrado é só uma das variáveis. E se você lembrar um pouquinho, eu também posso falar da reta. A reta não possui x² e y ao quadrado, certo? Então isso aqui é muito importante para você saber distinguir uma curva da outra, certo?
Bem, pessoal, gostaria que vocês dessem uma olhada nesse exemplo, nessa situação, onde eu peço para vocês relacionarem as duas colunas. Aqui eu tenho 5 equações e aqui você tem 5 figuras geométricas que trabalhamos nesse período em geometria analítica. Gostaria que você pausasse o vídeo um pouquinho e tentasse fazer a relação entre as duas. Pronto? Enfim, vamos lá? É uma situação que alguns alunos acabam se confundindo. Por quê? Porque todas elas estão iguais a 1. Né? Então você fala, poxa vida, igual a 1 não era só a elipse e a hipérbole? Não, mas isso depende de como ela foi manipulada algebricamente. Então você tem que se apegar aos conceitos de cada uma dessas curvas. Então eu vou começar por essa aqui, primeira. X sobre 4 mais y ao quadrado sobre 6. E aí? O que você me diz? Ela só tem uma das variáveis ao quadrado. Se eu tenho só uma das variáveis ao quadrado, eu já tenho certeza que isso aqui é uma parábola. Então, a primeira é uma parábola. Ok. A segunda, x² mais y². Opa, peraí. Os dois estão ao quadrado, então já descarto parábola, já descarto a situação de reta, pode ser circunferência, elipse ou hipérbole. Eu já descarto hipérbole, porque aqui é positivo, certo? Agora eu fico na dúvida sobre circunferência ou elipse, mas eu vou perceber que os denominadores são diferentes, certo? Então, eu teria que tirar um MMC aqui para igualar os denominadores, e isso faria com que o coeficiente mudasse, fosse diferente. Então, só sobra a situação disso ser uma elipse. Terceira. Só está simples, né? X sobre 8 mais y sobre 10, o que é isso? Isso é uma reta, porque eu não tenho nada ao quadrado. Então, essa 3 foi tranquila, é uma reta. Já vai ficando mais fácil, né? A quarta, x² e y². Pode ser circunferência, elipse e hipérbole. Só que agora, olhando o sinal de menos, só pode ser a hipérbole. Quando eu tenho x² e y², só que um deles negativo. Então, essa quarta seria a hipérbole. E a quinta, é óbvio, a gente já sabe que é a circunferência. O que eu tenho? x² mais y² e o denominador é igual. Se o denominador é igual, isso aqui é uma fração só, certo? Então, a quinta seria circunferência, tá bom? Nossa aula termina aqui. Espero que eu tenha ajudado vocês. Obrigado, até a próxima.